Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios mais um pré-candidato ao governo de Minas. Estamos falando do ex-deputado federal Miguel Correia, agora filiado ao PDT. Participa da entrevista com a gente aqui também Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo. Aqui eu cumprimento primeiro. Bom dia, Marina, bem-vinda, prazer ter você com a gente aqui novamente. Bom dia, Rodrigo, Adriana, deputado, Palhares, todo mundo que nos assiste, nos escuta. Bom dia, Marina. O bom dia a Miguel Correia, ex-deputado federal e hoje pré-candidato ao governo de Minas. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, prazer recebê-lo novamente depois de um bom tempo. É verdade, Rodrigo. Bom dia, Marina, bom dia, Adriana. Quero cumprimentar o Palhares, a todos que estão nos escutando aqui também. Agradecer o convite, Rodrigo, de longa data, não vou falar os anos não, porque nós dois somos muito jovens ainda. Juventude acumulada. Não tanto quanto as meninas que estão aqui, né? Mas fiquei uns 4 anos, bem merecido, uns 4 anos de folga. E a política é algo que eu acredito muito nisso. As coisas que são feitas do coração, por idealismo, são as que têm maior probabilidade de darem certo, porque é uma entrega de fato, né? E eu não tenho a política como minha profissão, tenho minha carreira profissional absolutamente independente. É óbvio que no início não era assim, dependia imensamente do meu salário, né? Mas hoje não. Então por isso que eu fiz a escolha de apresentar projetos, de apresentar as ideias e de me apresentar, porque eu acho que é importante para a sociedade ter opções e poder escolher em quem ela quer votar. Pois é, eu começo perguntando até sobre uma questão judicial que envolve o período em que o senhor esteve candidato e em que esteve na política propriamente dita. O TSE declarou o senhor inelegível por 8 anos por abuso de poder econômico na campanha de 2018. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor cometeu essas irregularidades e, mais do que isso, o senhor mantém a pré-candidatura diante dessa decisão do TSE? O senhor disse outro dia que estava confiante de que vai de fato ser candidato. Rodrigo, deixa eu separar essa resposta e te agradeço a pergunta. Primeiro pelo fato mais simples, né? Em nenhum momento da minha vida eu respondi nada, eu sequer fui chamado ao Ministério Público por atos de corrupção ou improbidade administrativa. Lembrando que eu fui da mesa diretora, relator do orçamento, secretário de Estado, dirigi um orçamento na secretaria de quase 1 bilhão. Então eu sequer fui chamado ao Ministério Público. Eu não estive em lista de ninguém, mesmo algumas listas sendo absurdas, eu não estive. Eu não estive em nenhum tipo de operação, eu nunca tive a Polícia Federal na minha porta. Esse processo se trata de eleição e o que se pode ou não se pode fazer em eleição. Dito isso, lembrando que essa ação eu venci por 6-0 no Tribunal Regional de Minas. Como que, vencendo por 6-0 no Tribunal Regional de Minas, eu perdi no Tribunal Superior Eleitoral? Eu quero afirmar aqui que o escritório que me representava sequer me deu ciência quando essa ação foi para Brasília, quando eu tive o meu nome em julgamento e quando tive a decisão. Eu só fui informado quando a votação já era superior à necessidade de votos que precisava. E aí sim eu tive ciência, consegui trocar o escritório, consegui trabalhar e consegui ter votos. O relator anterior ao meu processo, que é o ministro Barroso, se você ouvir na internet, você consegue recuperar isso aí, ele faz um discurso de indignação. Ele era o relator do meu processo. Como ele passa a ser presidente, e o relatório dele era pela minha absolvição. Como ele passa a ser presidente, redistribui. E na redistribuição, o ministro Alexandre de Moraes se torna o novo relator. O Barroso faz um voto em separado, com toda a veemência, contrário à minha condenação, e agora eu posso discutir isso no Supremo. Sendo que eu tenho os 3 ministros que compõem o TSE, 2 votaram comigo, né? Esse é um caminho. O outro caminho é a anulação, porque não me coube o direito mais sagrado, que é defender. Eu quero entender, e eu não vou responder essa pergunta, não. Eu vou deixar o escritório responder. Porque antes, no TRE, tem 600 trocas de mensagens. Tem reuniões presenciais, tem trocas de telefonemas. Não teve uma única de nenhum desses que eu estou te falando, mensagem, telefonema ou WhatsApp. Por que eu faço a pergunta? Por quê? E, inclusive, é candidato a deputado federal.
esse advogado? Não quero responder quem que seja. O senhor já falou muito desse escritório. Explica pra gente, o senhor cometeu alguma dessas ilegalidades? O que aconteceu e agora com esse escritório? vamos pro objeto em si. Eu vou preferir ir pro objeto da acusação e continuar com esse debate, porque ele é saboroso, porque ele fará parte da minha narrativa. Eu não tenho mácula na minha carreira e eu não vou abrir mão de não ter. E muito menos abrirei mão do que para mim é o que é mais sagrado, que são os direitos políticos que eu posso exercer e que eu tenho toda a plenitude de exercê-lo. Vamos lá, a primeira acusação que me fizeram foi de compras de influenciadores, correto? Não acharam um único influenciador que recebeu um único centavo da minha empresa ou meu próprio. Então quer dizer que uma acusação de compras de influenciadores e é de causar mais espanto que os influenciadores todos já eram eleitores militantes do Lula. Quer dizer, você compra alguém que já pertence ao seu coletivo? Ou será... Para prestar o serviço, né? Eles teriam recebido para prestar o serviço. Não, mas não tem serviço, porque o serviço, em tese, é a ação de influenciador de esquerda. Então é o que é a prática dele do dia a dia. Ou será que é uma empresa que busca em um especialista do tema que ela defende para compreender e ter mais inteligência sobre como se faz aquele formato e aquele processo? Era isso que fazíamos. A minha empresa é reconhecida por isso. Basta ir no TRE e ver quantas campanhas nós prestamos serviço, pela habilidade que a gente tem nessa prática. Então isso foi comprovado, que não houve. Depois tentaram falar que houve impulsionamento. Tem um laudo da Polícia Federal falando que não existe nenhuma ação dessa e que ela é ínfima comparada. Eles conseguem alcançar 1.500 resultados de possíveis impulsionamentos, quer dizer, 1.500, nada num universo desse. Por último, a condenação veio de abuso de poder econômico. Agora, deixa eu te explicar. E isso para mim, é quase que inconcebível. A minha empresa é dona do app. Eu passei a campanha inteira me questionando como que eu faço para resolver isso. Porque eu vou usar o dinheiro público para pagar a minha empresa? Não. Imagina se eu tivesse feito isso. Aí talvez eu estaria até preso. Optei por não fazer esse pagamento, não fazer, e empresarialmente, o que eu fiz? Na minha cota de pessoa física, dentro da empresa, usei o app. É essa que é a minha condenação, porque uma empresa não pode doar. Explica pra gente essa história do escritório de advocacia. Não, candidato. Eu não quero entrar nesse aspecto, porque ele está muito fácil, ele é muito simples, ele é muito concreto, né? Então eu acho que não me cabe responder. Eu acho que cabe aos donos dos fatos poderem responder e falar. Isso vai entrar e vocês podem ter certeza que vai ser uma pauta longa disso aí. Uma pauta muito longa. O senhor acredita numa reversão dessa situação até a possibilidade do senhor candidatar de forma mais segura? Não causa insegurança todo esse imbróglio? Olha, a justiça, ela é feita baseando num princípio que é o direito de se defender, não é? O senhor já recorreu ao Supremo? Já recorri. Então, assim, esse é o primeiro. O segundo é o direito que eu tenho também de pedir anulação. Porque isso eu consigo comprovar por todas as formas, que não houve nenhum tipo de contato. Que escritório que representa um cliente dessa forma? Sem um único contato. Sendo que no TRE, que era uma instância inferior, isso aconteceu abundantemente. Por quê? Quais foram as motivações? Então, é isso que eu quero esclarecer. Onde está o interesse por trás disso? E mais do que isso... por que eu abriria mão dos meus direitos políticos? Não faz parte de mim isso. Eu passei uma campanha em 2018 dificílima, onde todas as pessoas queriam que eu renunciasse. Abrisse mão da campanha e eu não abri, fui até o final. Falei, se me derem um motivo sólido, eu abrirei mão. E o senhor ficou magoado com o PT nessa época? Porque o PT investiu muito na campanha da Dilma, né? Tempo de propaganda, dinheiro. O senhor se sentiu deixado de lado aí pelo partido? Olha, o PT investiu 1 minuto e 30, né, de tempo de TV na campanha da ex-presidenta Dilma, 10 segundos na minha. E 5 vezes mais recurso na campanha dela que na minha, e no final
se eu tivesse metade do tempo dela, eu tinha alcançado ou ultrapassado ela em votação, né? Mas mágoa não tem de nada. Não tem de nada, nada, nada. Eu acho que só assim, eu não vou abrir mão do que me cabe, dos meus direitos, mas isso aí, eu não tenho mágoa de fato, e ao contrário, o PT é muito maior do que um ato ou outro de uma pessoa ou outra, e eu não tenho que falar mal, mas eu entendi que é um partido, especialmente em Minas Gerais, e vi de regra o que aconteceu ontem, né? Que ele não abre espaço para os projetos regionais acontecerem. O senhor diz a candidatura, né? Pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes ao Senado. O Reginaldo acabou de ter o seu tapete puxado, né? O senhor se sentiu assim também em 2018, com o seu tapete puxado, diante de tudo isso que o senhor contou pra gente, da questão dos recursos, da questão do tempo de TV, que foi tudo muito mais destinado à candidatura da Dilma naquela época? Rodrigo, eu senti que era um erro estratégico. Isso eu te garanto. E especialmente aqui, porque como era uma eleição de 2 votos, o dar a liberdade para o segundo voto da Dilma a derrotou. Porque se esse segundo voto tivesse vindo para mim, os candidatos da direita não teriam crescido e, por consequência, a Dilma teria vencido. Se eu tivesse 300, 500 mil votos a mais, seria 300, 500 mil votos a menos dos adversários. A Dilma poderia ter vencido. Eu falei isso o tempo inteiro. É um erro estratégico, mas não era o que o partido entendia. Então, a posição do partido, e aí nesse caso ela está coberta de razão, ela tem uma visão absoluta nacional. Agora, para os projetos estaduais, ele não se representa. O PT tem sido coadjuvante no Estado, com a exceção do Pimentel, seja na prefeitura ou seja no governo, há muito tempo. Inclusive, deixo meu abraço aqui para esse grande amigo que eu tenho, que é o Fernando Pimentel. Há muito tempo. Então, eu queria construir algo diferente, com protagonismo, com ideias, com propostas, e escolhi outro caminho. Por isso o senhor deixou o partido, então? Esse é um dos grandes motivos, de poder me apresentar a outro espaço. Eu tive uma longa trajetória no parlamento e fiz o que eu tinha que ter feito no parlamento, e o parlamento não me seduz mais. Então, eu quero me apresentar ao executivo. Num plano B, caso a candidatura do senhor não vingue, quais seriam os planos? É difícil perguntar isso para uma pessoa com tanta convicção e que faz as coisas com tanta paixão, se tem plano B. Eu vou de plano A até o final. O meu plano A tem a ver com todos os recursos que me cabem e tem a ver também com toda a estratégia que envolve isso. E aí há uma estratégia muito sólida para isso e que ela pode acontecer. Eu prefiro não antecipar, porque a musculatura que ela terá poderá apresentar um caminho, ou, não tendo, poderá apresentar outro caminho. Então, mas antecipar isso significa poder perder um pouco da própria estratégia. Há a possibilidade do senhor, em algum momento, ceder lugar para a vereadora Duda Salabert? Ela esteve conosco, demonstrou interesse e se coloca como possível candidato. Olha, eu acho que essa pergunta é uma pergunta mais propícia ao Mário, né? O Mário Eringer, nosso presidente estadual, mas o cenário que existe hoje é um cenário de que cada vez ele está mais distante de uma aliança que teria que ser com uma outra candidatura a governo para que se fortalecesse a candidatura do Ciro no estado. Então, por consequência disso, esse espaço com a Duda, ela tem uma importância gigantesca para o partido, maior do que a minha, maior do que a do Mário, a candidata como deputada federal. Então, essa energia que ela tem, o voto que ela consegue ser multiplicado no estado, tem um peso e uma importância muito grande. Por isso eu acho muito difícil o partido abrir mão dela como candidata a deputado federal. Quando o senhor fala na questão da musculatura da campanha do senhor, eu penso também na questão do PDT e do senhor ser um palanque regional importante para Ciro Gomes, que nós sabemos que ele carece disso. Mas, ao mesmo tempo, isso não torna as coisas mais difíceis porque o Ciro está isolado na política nacional? Rodrigo, é uma forma correta de se enxergar as coisas, mas eu quero apostar num outro caminho. Primeiro que eu farei essa
ação, e esse é um dos papéis que me cabem nessa eleição, que é defender, e as pessoas que me conhecem sabem, né? E eu acredito que eu posso falar isso até de você, Rodrigo. Eu nunca fui acusado de traição política e nunca serei, né? Então, diferente é falar mal da trajetória que eu tive, cuspir no prato que eu comi. Agora que eu saí daquela casa, eu faço acusações, né? Eu dei até um exemplo numa última entrevista. Eu tive um casamento, terminei esse casamento, tenho uma filha maravilhosa desse casamento, e a minha relação com a minha ex-esposa é sensacional. De amizade, de respeito, de carinho, e estamos criando uma filha. E tô casado, feliz, tenho outros filhos, ela também tem a relação dela. Então, é assim que eu quero me manter. E não abrirei mão de defender o Ciro nessa campanha. Mas a aposta da minha vitória, Rodrigo, eu farei nas ideias. Essa é a aposta. Eu não posso apostar uma campanha que tenha tanta posição, que tenha tantas ideias, que eu dependa do eco de uma campanha nacional. Eu não vou fazer isso. Eu vou apostar firmemente. Eu não tenho visto as campanhas apostando em ideias. E eu vou apresentar propostas novas, quero fazer inclusive isso aqui, né? Para mostrar para a população que se quer esse enfrentamento, essa degladiação, tá aí o cenário no Estado. O cenário tá aí. Agora, se querem ouvir ideias novas, diferentes, e que incluam as pessoas, preocupada com elas e fazendo coisas diferentes, melhores para elas, isso eu vou apresentar de ponta a ponta. Mostrando, inclusive, a capacidade que eu tenho de compreender a gestão pública. E o senhor falou da candidatura do senhor aqui no estado. Existe alguma possibilidade de abrir mão dessa candidatura? Aí perderia o palanque para o Ciro aqui, né? Em uma aliança com o PSD de Calil, que seja no primeiro turno? Eu acredito que está praticamente descartado essa possibilidade, porque esse foi um movimento tentado o tempo inteiro, de trazer o Calil para uma aliança com o Ciro. Mas ontem, mais um passo consolidando a aliança do Calil com o Lula. Né? Então, não acredito que haja mais essa possibilidade. No segundo turno, sim. No eventual segundo turno, sim. Com toda certeza, num eventual segundo turno, independente de quem esteja, se será Ciro e Bolsonaro ou aqui no estado, quem estará, né? Acho que todas as possibilidades de aliança existirão. Por nossa parte, não existirá de forma nenhuma com o Bolsonaro. Já se ventilou, inclusive, a possibilidade do PDT fechar aliança com o PSDB. Aqui em Minas, né? PSDB que ensaia, né? Uma candidatura própria para o governo do estado com Marcos Pestana. O senhor abriria mão de ser cabeça de chapa nesse caso, né? Isso se confirma. Como um ex-petista, né? Se comportaria nessa situação? O senhor ficaria à vontade? Eu não me denominaria ex-petista. Eu me denomino uma pessoa de centro-esquerda, com um pensamento democrático, com respeito às instituições, é onde eu me posiciono, e tendo o PT na minha trajetória. Eu conversei isso com o presidente estadual, o Mário Eringer. Falei para ele: Mário, a condução é sua, você tem toda a liberdade de conduzir, de entender o que é melhor ser feito para a aliança. Agora, o que eu quero afirmar é que ou há uma necessidade de se construir critérios para que se escolha e possa fazer isso, né? E ele me disse que essa conversa praticamente existiu de uma forma, vamos dizer, pequena, ainda não teve nenhum tipo de profundidade. Ele acha isso absolutamente remoto e que... Eu falei, se acontecer, eu estaria disponível para disputar o cargo ao governo do estado, ele sabe disso. O Mário tem me deixado cada vez mais tranquilo, cada vez mais... para ser sincero, em alguns momentos ele tem mais convicção e mais energia para defender do que eu mesmo até. Então, não acredito que essa hipótese irá se desdobrar. Mas o senhor é a favor dela? O senhor acha que é uma boa hipótese? Olha, eu como uma pessoa da política que conhece o Marcos Pestana, a minha relação pessoal com ele sempre foi muito boa, mas não me cabe um outro papel nessa eleição a não ser o que eu quero, que é apresentar as ideias. Porque se não for para apresentar ideias novas, não acredito que eu tenha papel. Eu não quero ter cargo político. Eu quero fazer o debate da sociedade. Pensando nacionalmente,
O partido do senhor vai insistir na candidatura do Ciro Gomes, mesmo ele não subindo nas pesquisas, se ele continuar pontuando da mesma maneira, não chegar aí aos 2 dígitos, né? Tá até longe um pouco disso. O senhor acha que é a melhor estratégia insistir? O partido do senhor vai insistir? Olha, nesse momento, a minha avaliação é que é importante você deixar as ideias, os debates, as entrevistas se esgotarem até o início, de fato, das convenções. Então, eu acho que até ali há uma necessidade grande e aí o Ciro tem todas as condições e reúne todas as características para lutar e fazer esse crescimento acontecer e, por consequência, a partir daí ele está pronto para, inclusive, ir para um segundo turno, né? Então, eu acho que agora, atualmente, é necessário usar esse tempo e usar esse espaço, né? Imagina, eu tô com, vamos arredondar aí de pesquisa A, B, C, D, F, G, H, 3 pontos percentuais. Eu tô na segunda entrevista. Então, claro, fui parlamentar por muito tempo, mas estou numa segunda entrevista, né, na rádio super tão importante aqui na região metropolitana. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão me ouvindo não sabia sequer que eu estou me apresentando como candidato, não é? Então, esse momento é fundamental para que aconteça, de fato, essa mexida no cenário eleitoral. Deputado, eu quero falar um pouquinho agora sobre propostas. O senhor disse que pretende apresentar ideia e que pretende apresentar ideias diferentes. Nós temos discutido com muita frequência aqui no estado a questão do regime de recuperação fiscal. Perfeito. O governo Zema aposta nessa como a única saída para resolver os problemas da administração pública em Minas Gerais. O que o senhor pensa disso? E o senhor proporia algo diferente daquilo que o governo Zema vem propondo? E se proporia, o que seria feito para que as contas públicas estejam equilibradas no estado? Ô, Rodrigo, e eu fiquei até feliz que você abordou primeiro pelo lado tradicional, vamos chamar assim, dos problemas tradicionais do estado, para depois a gente ir um pouco para as ideias. Mas é muito simples. Eu vou tentar. Lembrando que eu tenho uma experiência grande no orçamento. Fui do orçamento federal 12 anos, né? Então eu vou tentar explicar de uma forma super simples para busca de compreensão. Eu não sei se vocês se lembram, quando o governo Pimentel assumiu, havia uma discussão se a dívida do Estado, a corrente, né, a atual, que está vencendo ali, tudo seria de 11, 14, 15 bilhões de reais, né? A não ser, naturalmente, a dívida pública com a União, que é o que deve ao governo federal. A não ser essa aí, vamos tirar essa de lado. O governo Zema, ao final do primeiro mandato, irá arrecadar aproximadamente 100 bilhões a mais do que o governo Pimentel. Rodrigo, 100 bilhões a mais, ele pagava 1 ano de folha, se ele quisesse. No mínimo, né? E muito mais coisas. Então, não, mas qual foi o esforço que ele fez? Eu gostaria, inclusive, que ele mostrasse e comprovasse qual é o esforço que ele fez. Porque o esforço que é fácil da gente ler, se a gente entrar no site da Secretaria da Fazenda, é o aumento de arrecadação via ICMS, porque o combustível explodiu os valores. Porque a energia cresceu muito. Então, fundamentalmente, essa arrecadação cresceu por essas duas coisas. Agora me fala, o que de concreto na infraestrutura o governo Zema fez para que esse estado pudesse avançar e evoluir? Olha, a minha esposa e a família dela é da região do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina, então eu rodo muito de carro aquela região ali. Mas, gente, é vergonhoso. É vergonhoso. Um trajeto que se gasta 3 horas, no final do ano eu cheguei a gastar 6, 7 horas. É vergonhoso. Aí um governo vira com 30 bilhões dentro dos cofres públicos. Isso é motivo de orgulho para um empresário. Um empresário tem caixa 30 bilhões, imagina que empresário sortudo, né? Um Elon Musk, uma lista de uns 100 aí, mais ou menos, né? Agora, um governo do estado tem que se envergonhar. Porque 30 bilhões em caixa significa que tem 30 bilhões que poderiam estar sendo aplicados em soluções tão importantes para o estado de Minas Gerais, como as básicas de infraestrutura, como as básicas do atendimento à saúde e educação, e que não estão sendo feitas.
Então, é uma visão ultrapassada de um empresário que conhece pouco da gestão pública. A que o senhor deve, então, a essa proximidade que o governador tem com os prefeitos? O senhor fala do interior aí, que está numa situação que não é boa. Mas a gente, quando conversa com prefeitos de todo o interior, a gente vê uma proximidade e uma satisfação. Eles estão satisfeitos com o governo Zema. A que o senhor deve isso? Olha, imagina que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, esse era o cenário do mandato anterior. Não havia transferência federal, de novo destacando que o governo de Minas é o único que não paga dívida com a União, por uma liminar que tem, é o único, né? Tô na dúvida, Goiás. O governo do estado de Goiás entrou no regime de recuperação fiscal, agora começou em janeiro, é o primeiro que entrou de fato, o Rio está fazendo readequações ainda. Então, me perdi aqui na pergunta. Por que o senhor acha que os prefeitos gostam tanto do governador? E quando você começa... E aí houve o problema da transferência do recurso aos prefeitos. Então, prefeitura, com toda a dificuldade que tem, numa vida de sacrifício extremo, e ainda não havia transferência obrigatórias, eu me refiro isso ao governo Fernando Pimentel, que não fez por capacidade financeira, um mal-estar estava criado. E o governo Zema, por arrecadação recorde, fez a obrigação dele. Fazendo a obrigação, criou esse ambiente, né, de cordialidade entre os prefeitos. Deputado, o senhor vai priorizar alguma região? Porque depois de alguns anos longe da política, o senhor também pretende se reapresentar a todo o estado. O senhor citou, inclusive, alguns ouvintes que podem ser que nem conheçam o senhor, né? E o trabalho, apesar do senhor ter sido deputado federal por algum tempo, por um tempo bom. Quais regiões serão prioritárias nesse sentido? O senhor pretende, de que forma, se apresentar ao estado? Olha, eu quero me apresentar mais como pelo ponto de vista das soluções, né? O povo de Minas Gerais precisa de algumas soluções que são muito importantes, né? A primeira dela é cuidar da gestão pública e das funções básicas de funcionamento dela. Que com a arrecadação, gente, governador, presidente, prefeito... aí eu vou parafrasear o Calil. Se atrapalhar pouco, tudo funciona bem. Tudo funciona bem. Porque o funcionalismo, a gestão, está muito arredondado para fazer isso funcionar. Falta muito é o papel de liderança. O papel de liderança, ele tem muito a ver com ideias novas, atração de investimento, fazer com que o Estado produza soluções que as pessoas precisam. E eu acho que está mais hoje carente nesse modelo de solução, tem a ver com a capacidade de sobreviver das pessoas. Então tem a ver com ganhar dinheiro. E eu quero apostar a máquina pública no Estado no caminho de fazer as pessoas ganharem dinheiro. Como? Eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. E aí eu vou te apresentar, quando fala assim, fazer as pessoas ganharem dinheiro, nossa, isso é muito mágico, né? Parece até uma ideia, mas fazer as pessoas ganharem dinheiro significa simplesmente dar dignidade e direito ao trabalho. Ou algumas ideias mais. E aí eu quero discorrer um pouquinho nessas ideias. Imagina que, desses 30 bilhões que o governo atravessou, se você destinasse 2 bi exclusivamente, inclusive esse é o orçamento que pode ser feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem esse orçamento para isso. Somados à FAPEMIG e ao Caixa do Tesouro, que pode fazer acréscimo a esse planejamento. E se você criar linhas de financiamentos pequenas de R$20 mil para qualquer projeto de empreendedores, como salão de beleza, bares e restaurantes, e montar, tanto com parceria com as universidades, que acompanhe essas pessoas para ter plano de negócio, para fazer captação de novos clientes, para poder expandir os seus negócios, você vai estar gerando em torno de 2,3 empregos, que esse é o número que tem atual quando você se investe nesses pequenos negócios, e mais do que isso, em 4 anos você gera 30% a mais do que você investiu nesses negócios em impostos que vão voltar. Então, resumindo, o modelo é uma forma que eu estou buscando para explicar isso mais didático. Mas o governo sempre apostou em um modelo simples, fácil, que não é mais eficiente. Que é você
Reduzir os impostos de quem quer vir para cá, os grandes, geram poucos empregos atualmente. O impacto que você reduz de imposto é um absurdo para o Estado. Então, esses 2 bi que eu falei aqui é nada comparado a isso. Terceiro, o dinheiro sai daqui e vai embora, porque quem faz isso são empresas de fora. Se você inverte essa lógica, você não precisa de abrir mão de receita, de impostos. 2, você não tem que dar incentivo fiscal. Então você pega isso, concentra e faz financiamento dos pequenos dentro de um projeto. Muito simples. Se você faturar tanto, quer dizer, se a empresa ficar de pé, nós vamos pôr 20 mil a mais no seu restaurante. Se ele gerar mais um emprego, nós vamos pôr 10 mil a mais. Se você faturar mais tanto, quer dizer, você vai estar pagando mais imposto, nós vamos pôr mais tanto. E aí, com isso, você cria uma possibilidade daquele negócio sobreviver, daquele negócio prosperar, e aí ele vai estar aumentando a arrecadação do Estado, aumentando a base de empregos do Estado e aumentando a possibilidade das pessoas serem empreendedoras, e o dinheiro fica aqui, no Estado de Minas Gerais, se enriquece aqui a população, mas pela primeira vez na história, nós vamos estar tendo o dinheiro do Estado sendo apontado para os mineiros, dirigido a eles e fazendo com que eles sejam os grandes beneficiados. Candidato, a gente quando fala em orçamento, principalmente do Estado, a gente pensa muito no servidor, né? Que é impossível pensar no orçamento sem pensar no percentual que é destinado ao pagamento deles. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da decisão tomada pelo governador de manter os 10% de reajustes lineares, não dar esses percentuais adicionais para 3 categorias. Principalmente porque essa questão de servidor é sempre uma questão muito relevante para quem é candidato e para quem está no governo. A gente viu isso com a Aécio, a gente viu isso com o Pimentel e a gente vê isso agora também com o governador. O que o senhor faria? Esse recurso que a gente tem a mais, seria importante, por exemplo, dar esses reajustes adicionais? O senhor é contra? São um conjunto de perguntas, mas eu vou tentar ser mais simples. Em primeiro lugar, o que houve foi uma total inabilidade de se negociar, de conversar, de propor, né? Imagina que uma pauta dessa virou uma novela de 1 ano praticamente. Então, assim, a inabilidade política, que isso é gestão pública. As pessoas imaginam que não, aqui é técnico. Peraí, é técnico de que área? É técnico da gestão pública? Que isso é a polis. Então, não houve habilidade nenhuma nesse tipo de negociação. Segundo, há uma necessidade grande de se compreender que os salários estão defasados. Agora, eu não sou e nem serei em nenhum momento favorável a nada que esteja contra qualquer legislação, a Constituição ou qualquer outro conjunto ou regramento da sociedade. Isso eu não sou, não defenderei. O senhor diz a responsabilidade fiscal? Tanto da responsabilidade fiscal, quanto da possibilidade da Assembleia poder legislar sobre esse tema que não é constitucional, né? Então isso eu não sou favorável. Porém, se o governo Zema tivesse habilidade, ele teria feito essa negociação e teria feito a recomposição a partir de um acordo que ele construiu, refez, desfez, colocou pessoas que não têm capacidade para fazer esse diálogo, que lidam com uma arrogância absurda e que eu não acredito que seria o melhor, o quadro mais adequado para fazer essa negociação. Por falar em acordo da Vale, a gente ouviu aqui outros pré-candidatos ao governo de Minas que defendem que talvez algumas mudanças precisassem ser feitas no acordo da Vale, né? O senhor falou em acordo com categoria e essa é uma temática importante também. O governo fez um acordo bilionário para tentativa de reparação daquilo que a Vale causou em Minas Gerais a partir da tragédia que ela gerou em Brumadinho. O senhor faria modificações nesse acordo e se fizesse, quais seriam essas modificações? Rodrigo, não há como desconsiderar a característica principal do nosso estado, né? Nós somos um estado minerador, temos uma relação com a mineração, nossa mãe, né? Desde coroa portuguesa aqui, né? Talvez seja esse, inclusive, o valor que enxergaram na gente. Por consequência disso, isso está na pauta de qualquer governador e isso tem que ser discutido. O que me indigna muito, muito e profundamente é, depois de tantas tragédias, você ter aprovação
de projetos que não se esgotam ao debate, que não tem uma remodulação das necessidades básicas que as pessoas estão esperando. E que, inclusive, esse recurso poderia ter sido feito para isso. Por que esse recurso? Porque isso fomenta a economia. Isso melhora a segurança da vida das pessoas. Então você poderia ter, como foi feito na recuperação, por exemplo, do Rio Doce. Perfeito. Mas por que não se continua fazendo isso? Quando você usa esse tipo de recurso para jogar no caixa e ele se dissolver ali dentro, naturalmente a divisão que a Assembleia propôs indo para as prefeituras e tudo, eu acho justo, porque é um patrimônio do Estado, a mineração. E sendo do Estado, foi uma forma que acaba contemplando também um pouco e, consequentemente, fazendo com que eles sejam atendidos. Mas eu acho que toda vez que você resolve um grande problema com estratégia, você está beneficiando todo o conjunto da operação subsequente. Então, você não teria essa paralisação e, por consequência, você teria como aumentar ainda mais a arrecadação do Estado. Só mais uma antes do bate-pronto. O senhor fez elogios aí ao presidente Lula recentemente. O senhor conversou com o Ciro Gomes depois disso? Ele ficou chateado com o senhor? Como que foi essa conversa? Eu tenho conversado com ele constantemente. Na verdade, ele quis entender um pouco, né, de qual era a minha posição, que eu inclusive já coloquei aqui, né? Falei... E aí, isso é muito claro pela minha trajetória, né? Eu escolhi caminhar no PDT. Eu sou defensor da campanha do Ciro Gomes à presidência da República. E não tem curva na minha trajetória, assim como fiz em todas as campanhas que estive e defendi do PT. Uma a uma. Não significa não reconhecer o meu passado, não reconhecer a minha história, não reconhecer daquilo que eu participei. Mas ele ficou satisfeito com a justificativa do senhor? Ficou satisfeito que ele é muito brincalhão, né? E eu tenho uma liberdade muito grande com ele, que a minha relação com o Ciro Gomes é de 2004, né? E já me recebeu na casa dele algumas vezes e ele sabe disso. A preocupação dele é uma preocupação natural, que e tudo bem que eu sei, mas é importante as pessoas compreenderem isso também. Então eu tenho usado bem essas perguntas para deixar claro e ninguém terá dúvida disso. Eu sou defensor absoluto da campanha do Ciro Gomes e farei isso com muito orgulho, porque é uma pessoa digna, correta e que tem ideias sensacionais e que vai acrescentar muito para o nosso país e para o estado de Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Candidatos, são perguntas objetivas, respostas também, ping-pong. Tá Isso bom? é difícil, hein? Vamos tentar. Vamos ver. Para começar, Fernando Pimentel. Eu não sei se eu respondo pessoal. As Primeira suas coisa impressões. que vem à mente do senhor. Um prefeito espetacular e teve um governo marcado por todas as possibilidades de ataque, de cerceamento de recurso, ataque da Polícia Federal e agora tudo provado que ele não tinha absolutamente nada a ver, então comprometeu muito a atuação dele, um grande amigo, meu abraço. O meu Zema. Um bom empresário, entende muito pouco de gestão pública e o que mais me incomoda é a tentativa de você ludibriar a população, quando você cria factoides, né? Vendi um avião. Mas peraí, você vende um avião de 1.800.000 e uma dívida de alguns bi, é isso que você está sustentando? Então, não tem um projeto para o Estado, não apresentou, absolutamente não é o governador que esperávamos. Alexandre Calil. Um homem de ideias duras, firme, talvez ele precisa mais ter diálogo político, que a política é feita com diálogo, especialmente a mineira, mas é uma pessoa que eu tenho admiração, mas naturalmente tenho críticas também. Carlos Viana. O Carlos Viana eu posso avaliá-lo mais como jornalista do que como político, porque como jornalista eu acompanhei por muito tempo e um grande jornalista. Agora como político eu não tenho elementos para fazer nenhum tipo de avaliação. Lula. Foi um presidente fundamental ao país, ao momento do país, fez
a reversão do orçamento, que é apontar o orçamento do Brasil para as pessoas mais simples. Então, os programas eram destinados às pessoas mais simples. Por consequência, teve essa avaliação que mantém até hoje a sua popularidade. Ciro Gomes. Um dos maiores pensadores da gestão pública, uma das pessoas que tem a maior capacidade técnica e sabedoria, correto e destemido. Jair Bolsonaro. Arrogância, despreparo, anticiência, ultrapassado. É um conjunto de defeitos que não cabem à vida pública. Miguel Correia por Miguel Correia. Apaixonado pela causa pública, idealista, não sou mais um jovem idealista, mas o idealismo não sai de mim. Eu sou apaixonado pela causa pública, eu quero fazer o bem, eu quero fazer muito por essas pessoas, eu quero fazer essas pessoas melhorarem de vida, eu quero aumentar a renda dessas pessoas, fazer com que elas ganhem mais. O Estado é uma máquina muito poderosa. Imagina, eu queria que as pessoas pensassem, 30 bilhões a mais nos cofres públicos. Você usar uma parte disso para fazer as pessoas crescerem é fundamental e é o que eu vou fazer. Miguel Correia, ex-deputado federal, pré-candidato ao governo de Minas pelo PDT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela visita e pela entrevista. Eu só posso agradecer e Rodrigo, Rádio Super, Palhares, Adriana, Marina, pelo convite, e vou estar à disposição a eleição inteira, inclusive no segundo turno estarei aqui com vocês. Muito bem. Marina Schettini, editora de política do Jornal Tempo, obrigado pela presença de sempre aqui, Marina. Eu que agradeço.